O Ligados na Tomada dessa semana traz aqui um convidado, um jornalista que já tem carteira VIP no Ligados na Tomada, no Máquinas na Pan, Marcos Camargo, meu parceiraço do site Auto Show e Portal R7. Marcão, seja mais uma vez que eu digo terceira, quarta, quinta vez, super bem-vindo aqui no programa, amigo. Ô Alex, é sempre um prazer estar aqui na Pan, obrigado pelo convite. E vocês veem o Marcos aqui junto comigo, mas fora daqui também, a gente faz muito test drive junto. Você meu parceiraço aí junto com o Rafinha, com o João Anacleto, são os caras aí que eu abraço para fazer test drive junto comigo e fugir dos malas, que é importante, né? Eu aprendi uma coisa aqui mesmo com o Reginaldo Lopes, que é assim, o mais difícil, Marcão, não é matar um leão por dia, é fugir das antas. É fugir das antas. E esse aqui é um cara que me blinda e eu tô sempre muito bem acompanhado. Marcão, eu vou começar pela tua especialidade. Você é um cara que gosta muito de carros antigos. Sim. Eu sei que você tem carros antigos, mas eu queria saber como que é esse mercado. Porque vejo muita gente colecionando carro por puro prazer, né? Porque eu mesmo teria alguns carros, eu até falo, não seria na garagem de casa, mas seria na sala da minha casa, mas seria por puro prazer. Mas é um comércio aquecido, né? É um mercado muito grande, Alex. A gente teve vários momentos, né, do antigomobilismo no Brasil. Ali da década de 70, 80, era carros somente importados, lá um Jaguar, uma Mercedes, mais clássico. Depois, com a indústria nacional, o carro nacional chega a valer mais do que os carros importados. Hoje a gente está vendo um movimento onde carros dos anos 80 e 90 estão valorizando muito, principalmente esportivos, e isso tem mudado bastante o perfil. Então você tem aquele que quer um carro mais barato, antigo, ele também entra no antigomobilismo. O cara que está nos carros mais 70, 60, 50 e esses novos colecionadores que querem carro mais recente para guardar também. Eu já escutei algumas coisas de você, do Ricardo Caruso, do Badolato, que muitas vezes não é nem a importância que ele teve pelo ano do lançamento, mas muitas vezes pelo ineditismo, por ter sido um único lançamento, ou por aquele carro ter saído logo de série, né? E ele ficar e tá muito escasso no mercado. Quais são esses detalhes, além da beleza do carro, do ano de fabricação, que podem valorizar um carro? De fato, o carro que ele foi produzido durante pouco tempo, acaba valorizando ele, mas é depois de muito tempo. Então é difícil a gente até colocar uma receita desse bolo, não tem. Mas é aquele carro que durou muito pouco. Por exemplo, o Logos Wolfsburg, década de 90. Ele é a despedida do Logos, né? Assim, a última safra, então esse carro tende a valorizar bastante. Um Cadete Touring, tô dando exemplos anos 80 e 90. Carro que durou pouco. Gol Copa, 94. Que durou pouco, foi a transição para o outro Gol Bolinha. Só para citar dos últimos, são carros muito mais valorizados hoje em dia. Por exemplo, um colecionador de moedas ou de notas, aquela moeda que vem com defeito, que foi lançada com defeito, ela tem um valor acima do mercado. Existe isso na indústria automobilística? Aquele carro que foi um grande mico, depois ele, como carro antigo, ele ser valorizado? Sim, existe sim. Carros, posso dizer, carros estranhos, né? Sim, estranhos. O Gurgel Chef, lembra desse carro? Sim. O Chef era aquele pequenininho, lugares ali, 3 lugares, né? E é um carro, assim, feio, não é muito usual, mas ele é valorizado. Você lembra aquela caçamba, aquela picape chamava Formigão? Sim. Que era produzida aqui no Brasil? Então, esse carro aí também valorizado, porque simplesmente você não acha. O Zé do Caixão é um carro valorizado? É um carro valorizado, porque é um Volkswagen que a gente só teve aqui, durou poucos anos, depois, né, não fez sucesso porque ele era para ficar no lugar do Fusca, não ficou. É um carro bastante... Todos os Volkswagen desenvolvidos aqui, só que só tem no Brasil, os alemães valorizam muito. SP2, a própria Brasília está valorizando bastante. O Zé do Caixão, são carros que a gente só teve aqui, aí valoriza mais. O Marcão fez uma matéria pra gente, para o Máquinas na Pan, mostrando um acervo muito exclusivo da Volkswagen, que me parece que na época, não sei ainda hoje se era aberto ao público, me parece que não. Garagem Volkswagen, e lá você pensou exatamente esses carros, a Brasília, o SP2, dentre outros, né? Desses carros que você viu nesse acervo Volkswagen, qual que te chama mais atenção? Olha, eu por ser fã é um pouco difícil, mas o que eu gosto, o que eu acho mais legal, são os carros que eles tiraram da linha de produção, que não rodaram
e eles têm guardado lá. Então, por exemplo, o primeiro carro que eles tiraram foi a Variant 2. É um carro que foi meio mico na época, né? Por causa da mecânica, era antiga, o pessoal esperava o motor a água que não veio. Ela durou, foi de 77 até 82. E esse carro é 0 quilômetro. Tem uma Brasília lá também, 82, das últimas, é 0 quilômetro, nunca saiu de lá. Então eu acho que esse é o ineditismo. Mas só para complementar, você falou se é aberto ao público? Ainda não é. E ainda não é ser. Aberto. Não vai ser porque eles precisariam adequar para fazer um museu, montar um CNPJ, um esquema de venda de ingresso. Isso é muito burocrático aqui. Então vai ficar um acervo só para poucas visitas, assim. Marcão, você esteve aqui com a gente, inclusive no Pânico, e colocando alguns detalhes que eu acho que a nossa audiência do Ligados na Tomada seria interessante conhecer. O preço das peças, dos acessórios, que às vezes é muito caro, porque muitas vezes esse cara pede para usinar uma peça, mas muitas vezes ele vai atrás do mercado para garimpar aquela relíquia, aquela peça original. Passa alguns dados para a gente desse mercado. Como assim? A gente fala, o carro valoriza mais quando você acha menos peças, principalmente de acabamento. Mecânica é sempre fácil, tá? Se você tem um Maverick, um Gol GTI, é um motor AP, é fácil. Maverick é um motor V8, é fácil. Mas você achar uma manopla do câmbio original, aquela chavezinha específica do Gol GTI... E esse carro vai ser mais valorizado pela dificuldade de encontrar no mercado. Exatamente. Uma lanterna de Gol GTI... Informação que eu tenho, assim, pode valer 8, 10 mil reais. Por quê? A original, ela era escurecida, ela era outro fornecedor, ela tinha uma coisa mais específica. E é isso que torna o carro tão caro. Por isso que um Gol GTI hoje vale 200 mil reais. Porque você não tem peça original para ele em lugar nenhum. Então torna mais difícil ter e ele valoriza mais. Marcão, virando um pouco a chave agora desse carro de coleção para o mercado de seminovos e usados. A gente teve aqui no Ligados na Tomada o presidente da Fenaldo, o Nilson Salles, e que ele passou alguns números que eu até já tinha escutado, mas me impressionaram muito. Da mesma maneira que a gente vê o mercado de 0 quilômetro com 2,2, 2,1, brigando para chegar em 2,7 milhões de carros produzidos ano, o de seminovos e usados, ou seja, esse mercado é maior que 15, 16 milhões, é isso, né? É isso mesmo, porque cada carro novo, ele movimenta na cadeia, atrás dele, uma série de outros movimentos, né? Tem aquele que tem um carro bem velhinho, de 10 mil, ele vai comprar um de 15. O de 20 vai comprar um de 30. O cara que tem um de 40 vai comprar um seminovo. E o do seminovo vai comprar um novo. Então, essa cadeia ela é muito longa. A gente vê lá no Feirão Auto Show isso, né? A gente montou lá um box para carros mais baratos, de até 35 mil. É um sucesso na feira, porque você tem muito carrinho barato. Que carros são esses? E ele movimenta. Até 35 mil. Boa ideia. É o novo carro, assim, que tá na linha de quem quer comprar um carrinho mais completo. Quem tem um básico, o sonho dele é comprar um carro com ar e direção. Esse carro tá nessa faixa hoje, 35 mil. É um bom Corsa, um Agile, um Palio completo. E de quantos anos? Um carro de 10 anos de uso. Então, esse é o carro que movimenta muito. A gente percebeu esse movimento de crescimento e aí então a gente abriu um box lá só de carro e ele lota, porque tem muito carrinho assim nesse estilo. Cara, então no seminovo e usado existe o carro popular, né? Que a gente sempre falava, que para mim foi uma grande balela quando veio aquela medida do governo de colocar R$1 bilhão, depois 1,5, chamando aquilo de carro popular. Na verdade, era só um carro de entrada de um mercado de 70, que começava com 70 mil reais. Agora, quando a gente fala de 35 mil reais, aí passa a ser realmente um carro popular. É uma outra história, né? Lá tem carrinho de 10, de 15, mas eu vejo que o que mais é procurado é quem quer um carro minimamente completo. O completo do brasileiro é o ar, a direção, um sonzinho. Então, esse carro hoje, 10 anos de uso, que é a idade da frota média, é 35 mil, mais ou menos é isso.